Olá, ótima tarde para você! Começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Aqui você fica muito bem informado. Então vamos aos destaques desta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Mercado de trabalho. Brasil tem 4 milhões de afastamentos do trabalho em 2025, maior número em 5 anos. Dores na coluna e saúde mental são os principais motivos. E mais, primeira usina de biogás é instalada em Escola Municipal de São José. Projeto pioneiro transforma restos de alimentos em energia limpa e fertilizante. O Boletim Legislativo está no ar. Vamos começar a edição de hoje te informando sobre o trabalho do Legislativo. Toda quinta-feira apresentamos 2 novas regras que entraram em vigor na cidade. É o nosso quadro Agora é Lei. Agora é Lei. Já está em vigor a lei que autoriza a criação de espaços próprios para a prática de soltar pipas na cidade, os pipódromos. De acordo com a legislação, os pipódromos só poderão ser construídos em áreas abertas e seguras, longe de fiações e ruas movimentadas. O intuito é garantir que as famílias possam usufruir de locais públicos próprios para atividade com cuidado e responsabilidade. E para estimular ainda mais essa prática, que já virou até esporte, a lei também prevê a realização de campeonatos e eventos públicos com a população, assim como a criação da Semana Educativa de Conscientização para a prática segura de soltar pipas. Agora é lei. São José dos Campos ganhou uma política municipal de trabalho digno para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. Essa é a meta de uma lei aprovada na Câmara com o foco na reinserção social. O objetivo do programa é criar um cadastro da população em situação de rua para realizar estudos, planejamentos e a implementação de ações que ajudem na capacitação e reinserção no mercado de trabalho. A expectativa é que, a partir da nova política municipal, seja possível ampliar a oferta de qualificação e vagas de emprego com impactos positivos nos índices sociais e na economia. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Agora vamos falar de saúde ocupacional, mas a notícia é preocupante. Em 2025, o Brasil atingiu o maior número de afastamentos do trabalho dos últimos 5 anos. Enquanto as dores nas costas continuam no topo do ranking dos motivos das licenças, o grande alerta fica para a saúde mental. O número de afastamentos por ansiedade e depressão bateu recorde pelo 2º ano consecutivo, sendo a 2ª maior causa de incapacidade no trabalho. O ritmo acelerado no trabalho pode causar diversos problemas, sejam físicos ou mentais. Essa sobrecarga tem colaborado diretamente no número de afastamentos do trabalho. Só em 2025 foram mais de 4 milhões de funcionários com licenças ou atestados. Nós tivemos no último ano uma alta incidência de afastamento, bastante relacionada às questões de coluna vertebral, então tanto as lombalgias, que são as dores de coluna, como também as hérnias de disco, são fatores que afastam com bastante frequência, e também as lesões de ombro, geralmente muito relacionadas tanto à repetitividade do trabalho, à permanência em posturas estáticas, à inadequação de algum mobiliário, de alguma atividade de trabalho. Só por dores nas costas e hérnia de disco, os números de licença ultrapassaram 400 mil. Essa ergonomista alerta que um dos principais vilões das dores é a falta de pausas para descanso, principalmente para funcionários que realizam atividades repetitivas. As pausas são muito importantes tanto para compensar aquelas posturas que são feitas, como para a gente também ter essa flexibilização. Então, normalmente a gente orienta o funcionário que trabalha por longo período na postura em pé, é importante que nesse período de pausa ele tenha a possibilidade de ficar por pelo menos 10 minutinhos sentado. E vice-versa, o funcionário que trabalha muito tempo sentado, é importante que ele tenha essa possibilidade de pelo menos 10 minutinhos em pé. A orientação é que seja feita pelo menos uma pausa em cada período de trabalho, Então, considerando uma jornada aí no período diurno, uma pausa no período da manhã e uma no período da
da tarde, tendo sempre essa possibilidade de alternância da postura. Para auxiliar na redução desses casos, a melhor escolha é a prevenção. De acordo com esse coordenador de operações em segurança e saúde no trabalho, ações preventivas realizadas em conjunto com os colaboradores são essenciais para garantir boas condições no desempenho das atividades. O que a gente tem visto que tem dado muito certo são sensibilizações de lideranças, políticas em trabalho em conjunto com o RH, Recursos Humanos. Então, quando a gente consegue fazer campanhas na empresa de conscientização, isso tudo tem dado resultados muito positivos, né? Desde da base, né? Do início do mapeamento de risco até auditorias, fiscalizações futuras. Isso tudo tem dado resultado muito positivo quando o trabalho é pensado mesmo em médio e longo prazo. E problemas relacionados à saúde mental também chamam a atenção. Dos 4 milhões de casos registrados, mais de 500 mil está relacionado a diagnósticos como ansiedade e depressão, o que representa um aumento de 15% em comparação a 2024. Sabendo dessa realidade, essa indústria de São José dos Campos tem criado programas de bem-estar físico e mental. A saúde mental é um valor extremamente relevante para nós. Nós queremos que as pessoas estejam aqui trabalhando na sua plenitude. Então, nós buscamos que a pessoa se sinta bem desde o momento que ela chega até o momento que ela vai embora e na sua casa ela consiga ser um promotor nosso. Então, um dos nossos focos é promover programas, oferecer programas, por exemplo, que vão olhar para saúde e bem-estar, para interações sociais. Então nós temos programas que visam interações com futebol, vôlei e outros esportes. Nós temos outros programas que falam sobre ajuda financeira, temos outros programas que vão ajudar até mesmo o pet, né, que é algo que a gente também se importa muito. Seguir as normas regulamentadoras de segurança, conhecidas como NRs, também é uma forma de prevenir possíveis afastamentos e acidentes no trabalho. Segundo o especialista, as normas são atualizadas constantemente para abranger uma maior gama de cuidados, incluindo a saúde mental. A última revisão da norma, que passa a vigorar a partir de maio de 26 agora, traz as questões de saúde mental, fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho mais em evidência. Então, isso tudo é muito importante porque a pessoa leva para a vida dela também, né? Então, tudo que ela ganha na empresa, que ela aprende aqui e vivencia aqui dentro, ela vai levar para a família dela, em sociedade. Então, é um olhar mais amplo, um olhar de preocupação mesmo com a vida do trabalhador, não só com a vida laboral, mas com a vida dele como um todo. E as empresas têm dado essa ênfase. É lógico que a questão ocupacional é a prioridade, mas foi muito importante essa modernização, atualização das normas. E o colaborador também pode estar atento a alguns passos simples durante a rotina para auxiliar na prevenção. Regular a altura de cadeiras, descanso de pés e altura do apoio para braços podem ter impactos positivos na jornada de trabalho. Ajuste de altura de plano de trabalho, ajuste do mobiliário, adequação para funcionários de diferentes alturas. A gente sabe que cada um tem uma característica física que pode exigir um ajuste específico, flexibilização de postura e até mesmo outros fatores que há pouco tempo não eram relacionados com a ergonomia. Então, interação com supervisores, com colegas de trabalho, capacitação para a realização da tarefa. Enfim, são 3 dimensões, a gente fala: física, cognitiva e organizacional. E o afastamento do trabalho por motivo de saúde gera muitas dúvidas, principalmente sobre quem deve pagar o salário durante o período de recuperação. É a empresa ou o INSS? Tudo depende do tempo do afastamento. E para a gente entender melhor quem tem direito ao auxílio-doença e quais são as regras para obter o benefício, o repórter Marvin Pinho conversa agora com o advogado e tira todas as dúvidas. Boa tarde, Marvin. Quais são as regras para o afastamento? Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. O afastamento do trabalho é um assunto complexo, costuma gerar muitas dúvidas e por isso a gente conversa hoje com o advogado trabalhista Diego Rocha para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Diego, primeiro de tudo, boa tarde. Queria que você explicasse um pouco do que é o afastamento do trabalho, né? O que caracteriza. Boa tarde. Nos afastamentos, a gente pode dividir ele em 2 formas. Quando tem até 15 dias uma incapacidade ali para o trabalho, ele é feito um afastamento direto pela empresa, e se houver um afastamento de mais de 15 dias, ele tem que ser encaminhado para o INSS.
E esse afastamento, quando ele chega ao INSS, já passa a ser diferente, até a remuneração daquele funcionário, né, já passa a acontecer de outra forma. Isso mesmo, porque até os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Então, ali a média do salário dele mesmo, normal. E a partir do momento que ele vai para o INSS, é feito um cálculo da base de remuneração e aí vai ser passado por uma perícia e deferido o tempo que for de afastamento acima dos 15 dias. Daí não é mais responsabilidade da empresa e sim do INSS. E o que pode levar a esse afastamento? Geralmente questões de saúde? Sim, aí para o INSS ele precisa comprovar que tem uma incapacidade, ela ali temporária de no mínimo 15 dias, para que seja realizada uma perícia ou uma análise documental e ver se ele tem essa incapacidade. Agora, Diego, a partir do momento que esse afastamento deve acontecer, né, a solicitação vai acontecer pelo funcionário ou pelo empregador? Se ele for um empregado, a empresa precisa emitir o que a gente chama de DUT, que é um documento da data do último dia trabalhado, para que ele apresente isso no INSS, qual foi o último dia, para que comece a contar. Então, pode tanto a empresa encaminhar ele direto para o INSS, ou então fornecer esse DUT para ele ou para ela, e ela dá a entrada no INSS. Agora, tem uma outra questão, por exemplo, quando uma pessoa da família está afastada, né, quando tem envolvimento ali de familiares, há situações, circunstâncias em que outras pessoas da família podem ser afastadas, ou no caso de saúde, fazer um acompanhamento médico. Como que funciona nesse caso? Essa é uma dúvida muito grande, mas a gente tem que ver o que está lá na legislação. E lá na CLT é permitido, por exemplo, uma mãe ou um pai que é empregado, né, no caso ali a mãe que é empregada, ela acompanhar o filho em uma consulta médica por ano até os 6 anos de idade. Isso é o que prevê que ela não vai ter o desconto no salário. Se ela precisar de algo mais, ela vai ter justificado as suas faltas, mas não abonadas. Ela justifica, mas não abona, então não vai receber por esses dias. Isso levando em conta essa possibilidade desse afastamento de até 14 dias, né? Não estamos falando do afastamento já por meio do INSS. Isso, exato. Aí nós estamos falando de uma demanda que seria o afastamento ali do filho, né? Então, independente dos dias, ela vai ter um atestado para justificar, mas não vai abonar. E não vai receber nem que seja por mais de 15 dias, nem do INSS, nem da empresa. Perfeito, Diego. Obrigado pelas informações. Júlia, então é isso. A gente vê que é um assunto complexo, que muitas vezes tem que ser analisado caso a caso, como funciona, né? Mas é bom para as pessoas ficarem ligadas num assunto importante como esse. Volto com você. Obrigada pelas informações, Marvin. Bom, e se você busca por uma oportunidade de emprego, o PAT de São José dos Campos está com diversas vagas abertas nesta quinta-feira. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para administrador de compras, ajudante de obras, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cobrança, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar operacional de logística, balconista, barman, caldeireiro, caseiro, chefe de cozinha, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista de instalações, empacotador à mão, empregado doméstico arrumador, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador industrial, fisioterapeuta geral, gerente de logística, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista em geral, recepcionista secretária, repositor de mercadorias, saladeiro, soldador, técnico de refrigeração e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E com a volta da rotina escolar, os pais precisam ficar atentos a um detalhe que pode comprometer a saúde dos filhos:
o peso das mochilas. A recomendação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é que o peso carregado não ultrapasse 10% do peso da criança. O uso inadequado da mochila escolar pode causar dores nas costas e ombros, má postura, desvios na coluna e outros problemas. Todos os dias, Lívia, de 7 anos, aluna do 2º ano do ensino fundamental, segue a mesma rotina. Acorda cedo, se arruma para a escola e organiza a mochila. Ela tem 2 opções, uma com rodinha e outra para carregar nas costas. A escolha não é uma questão de estilo, é de necessidade. Eu tinha sempre mochila de rodinha e eu queria uma mochila de costas porque todos os meus amigos tinham. E eu pedi de Dia das Crianças e meus pais me deram. Mas depois de uns dias eu comecei a sentir dor nas costas. Daí minha mãe e meu pai decidiram intercalar. A mãe Daisy conta que foi o próprio comportamento da filha que fez elas criarem um combinado: revezar o uso das mochilas. Ela, quando começou a trazer as tarefas, e quer levar para a escola caderno de desenho, vários lápis de cor, livro, além das tarefinhas. E então, a gente percebia que ela, quando tirava a mochila, dava aquele alívio. Pegava ela na escola, a primeira coisa que ela queria fazer é entregar a mochila, porque estava desconfortável, estava pesado. Então, a gente acabou analisando ali, fizemos um combinado de que ela usaria a mochila de costas, mas que ia intercalar com a mochila de rodinha também. O caso de Lívia chama a atenção para uma questão importante. Afinal, existe um limite recomendado para o peso da mochila escolar? Segundo especialistas, o peso máximo recomendado para mochilas de crianças e adolescentes é de, no máximo, 10% do seu peso. Por exemplo, se essa criança pesa 30 quilos, o ideal é que a mochila pese no máximo 3 quilos. Ultrapassar esses limites pode trazer consequências. Como ossos e músculos ainda estão em desenvolvimento, o excesso de peso pode comprometer a postura e provocar dores. Se a pessoa tem alguma doença pré-existente, tipo uma escoliose, algum problema neuromuscular, o peso vai piorar tudo, como se fosse colocar lenha na fogueira, tá? E sem contar o desconforto e o tipo da mochila, que tem que ter uma alça mais assim agradável de colocar, acolchoada, porque tem vários tipos de mochila. Segundo esse pediatra, o excesso de peso pode provocar dores nas costas, nos ombros e até problemas de postura ao longo do tempo. Sinais como cansaço excessivo, marcas vermelhas nos ombros e queixas frequentes de dor merecem a atenção dos pais. O principal sinal é desconforto. O desconforto é dor, chegar em casa reclamar um pouquinho da dor, tá? E tem uma coisa que coloca muita lenha na fogueira, que chama o celular à tela. Além de carregar, fica com o pescoço assim variado, fazendo pressão. Para evitar esses problemas, algumas medidas simples podem fazer a diferença. Usar as 2 alças, manter a mochila bem ajustada e próxima ao corpo e posicionar os materiais mais pesados junto às costas. As mochilas de rodinhas também são uma alternativa para reduzir a sobrecarga, especialmente quando o volume de itens é maior. Com diálogo entre pais e filhos e pequenas mudanças na rotina, é possível prevenir problemas no futuro. Cuidar do peso da mochila também é cuidar da saúde e do desenvolvimento das crianças. Todo combinado é muito bem-vindo, Toda relação, quando é baseado na conversa, no respeito, no diálogo, tem tudo para dar certo. Então, eu não queria forçar ela a voltar para a mochila de rodinha que ela já tinha. E ela cresceu, ela quer também usar a mochila de costas, ela quer se sentir pertencente ali no meio, todos os amiguinhos estão usando, mas ela entendeu que realmente está doendo as costinhas e que pode prejudicar futuramente a postura dela, mas acho super importante, é muito válido. A voz da criança, ela precisa, ser escutada, ser ouvida, e eles precisam ser respeitados também. 10 escolas municipais de ensino infantil em São José agora contam com uma tecnologia sustentável,
um biodigestor. A gente foi até uma dessas escolas no bairro Setville para entender como o equipamento funciona. As sobras de alimentos que antes iam para o lixo podem ser reaproveitadas. Elas viram gás e adubo para serem usados no local. A criançada desde cedo já aprende a importância de ações que cuidem do planeta. O que antes ia para o lixo, agora ganhou um destino especial. Nessa escola municipal do bairro Setville, o resto da merenda das crianças e as sobras da cozinha servem de alimento para este equipamento, um biodigestor de tecnologia israelense. Para os pequenos, o nome é mais divertido. É a vaquinha da escola, que ajuda a cuidar do planeta. Para eles, isso aqui é uma vaquinha, eles vão estar depositando ali as sobras de alimentos e vai encher a barriguinha da vaquinha e ela vai produzir um gás, já estão chamando esse gás de punzinho da vaca mesmo. E até o fertilizante que ela produz, né, o líquido, é o xixi de vitamina que vai lá para as plantinhas que estão lá atrás e também que a gente vai utilizar na horta. Um equipamento desses pode processar até 10 quilos de resíduos orgânicos por dia. O resultado traz economia. O biogás gerado usado no fogão da escola equivale a cerca de 2,5 botijões por mês. O adubo líquido, que também é produzido no processo, vai direto para a horta e para as mudas de árvores nativas. E a criançada, mesmo com pouca idade, já sabe da importância dessas ações. A gente vai jogar resto de comidas. Vai sair vitamina para ir para forno. Nessa primeira leva, 10 escolas municipais de São José dos Campos receberam o biodigestor, todas de ensino infantil. A meta da prefeitura é que no segundo semestre o equipamento chegue a novas unidades escolares, também as de ensino fundamental. Que hoje, do ensino infantil, da educação infantil ao ensino fundamental, todas as escolas trabalham a educação ambiental, né? Então, a gente precisa que o maior número possível de escolas que a gente possa instalar o biodigestor, a gente possa fazer essa captação. A chegada dos biodigestores é fruto de uma parceria com o Consulado de Israel e uma empresa de tratamento de resíduos orgânicos. O projeto une economia circular e educação ambiental na prática. Além da usina de biogás, cada unidade ganhou um viveiro. São 60 mudas de árvores por ano que os alunos ajudarão a plantar e cuidar. Um ciclo que começa no prato de merenda e termina em mais arborização. Excelente mesmo, né? Vem só para somar. Nós já temos uma horta na escola, a comunidade já participa, então é mais um equipamento, né, que veio para somar com a gente. O projeto prevê o acompanhamento técnico das unidades por 3 anos. Além do Setville, outros 9 bairros, como Alto da Ponte e Jardim São José, também já começaram a transformar resíduos em aprendizado. E antes de encerrar o jornal, vamos ver como fica o tempo nesta quinta e sexta-feira na nossa previsão. O dia de hoje será de sol entre nuvens, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Temperatura máxima de 28 graus e mínima de 18. Amanhã, sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens. Probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde. À noite não chove. Temperaturas que variam entre 30 e 18 graus. Fim do Boletim Legislativo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação. Todas nesse mesmo endereço que aparece aí na sua tela. Até mais!